Muito bom dia, glória a Deus. Manhã de segunda-feira, queridos, e nós estamos aqui dando início a mais uma série de devocionais. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Juninho e eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Durante essa semana, a nossa série será Maturidade. Nós vamos falar sobre cada vez mais sermos cristãos maduros na fé, diante das circunstâncias da vida, diante de tantas coisas que acontecem no nosso caminhar com Cristo, que nós possamos alcançar a estatura de um varão perfeito, da maturidade que somente o Espírito Santo pode proporcionar nas nossas vidas. Se você quer saber mais a respeito desse tema, a respeito dessa maturidade, fique comigo aí nos próximos minutos, que nós vamos falar um pouquinho disso. Eu tenho certeza que Deus vai acrescentar na sua vida algo novo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Está no livro de Romanos, capítulo de número 12, o verso de número 11. Antes de nós lermos, se você está me acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreva aí, ativa aí os sininhos das notificações, para que você possa ficar por dentro de toda a novidade. Toda semana tem série nova e todos os dias, de segunda a sexta, nós temos um devocional do Senhor para a sua vida. Amém? Romanos, capítulo de número 12, verso de número 11, diz assim: Nunca falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quando nós vamos falar de maturidade cristã, queridos, nós temos que entender que existe uma linha muito fininha, muito fina, entre ser um cristão maduro ou ser um cristão frio. Muitas vezes essas duas pessoas elas são confundidas. Um cristão que já experimentou muitas coisas, já viveu muitas coisas, tem o conhecimento de muitas coisas, aprendeu muito com as coisas da vida, com o decorrer, na caminhada, conhece muito a palavra de Deus. Ele não se emociona com qualquer onda, com qualquer vento que bate, com qualquer simplesmente mover que fala muito mais das emoções e da carne do que do espírito. Qualquer palavra, ele, sabe, ele não se emociona facilmente, mas ele analisa, ele simplesmente, de alguma forma, olha para toda aquela situação, circunstância, e faz um filtro de tudo aquilo que está acontecendo. Um cristão maduro, ele olha para as circunstâncias que está acontecendo, ele não se abala, ele não cai já enfraquecido, perdido. Mas, em paralelo a isso também, nós podemos ver que essas mesmas características podem acontecer com um cristão frio. Um cristão que está totalmente apático às coisas de Deus. Ele pode olhar para algumas circunstâncias, mover do Espírito acontecendo, e para ele, queridos, ele pouco se importa. Ele já é indiferente ao mover. Existe, então, queridos, uma diferença entre aquele que realmente é maduro na fé do que aquele que é totalmente indiferente ao mover do Espírito. É sobre essa diferença que nós vamos falar um pouquinho hoje, a respeito dessa maturidade versus frieza espiritual, para que você não confunda, porque talvez você pode estar se intitulando um maduro na fé. Não, eu já vivi de tudo, eu conheço tudo, eu já sei sobre todas essas coisas, e eu sei já onde isso vai dar, mas talvez o período que você está passando é um período não de maturidade na fé, mas um período de frieza espiritual, onde você já está indiferente ao mover, indiferente à presença de Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho disso para que nós possamos ter, sabe, esse entendimento dessa diferença entre ser um cristão maduro do que ser um cristão frio espiritualmente. O Senhor vai nos conduzir, o Senhor vai abrir os nossos olhos para que nós possamos cada vez mais alcançar a maturidade espiritual, mas sem perder o fervor dentro dos nossos corações, sem perder a chama do Espírito Santo dentro de cada um de nós, para que nós não venhamos de alguma forma
ser moldado conforme as circunstâncias, ser moldado por qualquer vento de doutrina, mas que nós possamos, queridos, no nome de Jesus, mantermos a chama acesa em meio ao crescimento espiritual. A partir do momento que nós estamos caminhando, tendo novas experiências, nós iremos amadurecer na fé, mas sem perder a chama do primeiro amor. É isso que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. Então, o cristão maduro, ele é fervoroso, com sabedoria. Ele não age por impulso e nem por emoções. Então, Provérbios capítulo 19, verso de número 2 diz: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Colossenses capítulo 3, verso 23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, o cristão maduro, ele é fervoroso, mas não emocionado. Ele é fervoroso, mas não simplesmente aquele que age por impulso. O cristão maduro, ele é fervoroso, mas com sabedoria. Cada um que está chegando, seja muito bem-vindo. Bom dia Paula, bom dia Loelis. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos falando dessa série maturidade cristã. Então, o maduro, ele não serve para ser visto, mas serve porque ama. Tudo que ele faz, ele não faz com segundas intenções, mas ele faz com o coração puro diante do Senhor. Que nós possamos, queridos, alcançar essa estatura de maturidade, mas sem perder dentro de nós a chama da paixão e do primeiro amor em Cristo Jesus. O segundo ponto, o cristão maduro, ele mantém a chama acesa, mesmo em fases frias. Existem momentos em que nós oramos, queridos, e parece que nada acontece. Parece que nós estamos buscando, mas Deus cada vez mais não se revela a cada um de nós. Parece que quanto mais nós oramos, quanto mais nós lemos a palavra, nós não temos um direcionamento. Parece que existem momentos na caminhada, queridos, que o Senhor não nos corresponde da maneira como nós esperamos. Que as coisas não acontecem da forma como nós esperamos. O imaturo, ele simplesmente desanima, ele abandona a oração, ele abandona o jejum, abandona a palavra. Mas o imaturo, mesmo que nada está acontecendo diante dos seus olhos, nada visível aos seus olhos esteja acontecendo, ele permanece com essa chama acesa. É essa maturidade que o Senhor espera de nós. Que nós não sejamos filhos mimados, que a nossa convicção, que o nosso fervor dependa simplesmente de fatores visíveis ao nosso redor. Mas o Senhor espera de nós a maturidade de um filho que entendeu que por mais que ele não está vendo, ele continua crendo, acreditando, ele mantém a chama acesa. Ele mantém a chama acesa. Querido, uma das funções do sacerdote no templo era manter a chama do altar acesa. Nós precisamos todos os dias manter esse fogo aceso dentro de cada um de nós. O maduro, ele, por mais que ele já passou por várias experiências, ele sabe que não conhece tudo, nem chegou ainda aos pés de conhecer a plenitude, a magnitude do poder de Deus, enquanto o imaturo, ele muitas vezes já viveu tudo, já sabe de tudo, ele não precisa aprender mais nada, ele não tem mais nada, ele só tem agora ensinar. Não, queridos, nós temos sempre compreender que nós temos que aprender mais e mais. Quando nós pensamos que já conhecemos tudo, aí que nós percebemos que nós não sabemos de nada. Então, a maturidade nos ensina isso. A maturidade nos ensina que, por mais que eu já tenha vivido diversas experiências, eu ainda não cheguei nem aos pés daquilo que o Senhor tem para se revelar sobre cada um de nós. É cada dia mais buscar a presença dele, independente se algo visível está acontecendo ao meu redor ou não. Então, o cristão maduro, ele mantém essa chama acesa dentro do seu coração. Por mais que ele já tenha vivido por experiências ruins, por mais que algo visível não esteja acontecendo ao seu redor, ele permanece alimentando essa chama. Como nós fazemos para alimentar essa chama?
é através do relacionamento com Deus. Tem tanto cristão imaturo, de biquinho com Deus, de mal com Deus, com a cara virada com Deus, porque Deus não fez algo que ele tanto pediu, e tanto esperou. Mas o cristão maduro na fé, queridos, por mais que as suas orações não são correspondidas da maneira como ele queria, por mais que as coisas não venham acontecendo da maneira como ele esperava, por mais que ele não seja correspondido, né, da maneira que ele tinha tanto expectativa que acontecesse, ele permanece alimentando esse relacionamento, essa chama, porque o relacionamento dele com Deus não depende daquilo que Deus pode proporcionar ou fazer por ele, mas sim de quem Deus é na vida dele. Então eu não busco ao Senhor por aquilo que ele pode fazer, mas sim por quem ele é. E a maturidade vai nos ensinar isso, queridos, que por mais que visivelmente as coisas não estejam acontecendo, ele permanece sendo Deus. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6 diz: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. O maduro na fé, ele não é guiado pelas circunstâncias, ele não é guiado pelo ambiente no qual ele está, ele não é guiado pela pressão social que está sobre ele não é guiado pela opinião das outras pessoas, ele não é guiado pela a moda do momento, mas ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes é incompreendido, muitas vezes ele é a pessoa ali que, do meio daquele ciclo social, ele é uma pessoa que aos olhos das outras pessoas é uma pessoa antipática, mas independente do que os outros pensam, independente do que os outros falam, ele se mantém guiado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, verso de número 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que você possa buscar isso todos os dias da sua vida. Senhor, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que tem te guiado, queridos, nesses últimos dias? São as suas emoções? Você tem agido por impulso? Você tem agido conforme o seu pensamento humano, carnal? O que tem te guiado são as pressões sociais, aonde você tem que se moldar conforme o ambiente que você está, da opinião das outras pessoas, do que falam ao seu respeito, das trends que tem aí nas redes sociais. Tem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas são guiados conforme o vento que sopra. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, queridos. É o Espírito Santo que nos guia, é Ele que nos direciona, e isso mostra que verdadeiramente nós estamos alcançando a maturidade cristã. Paulo vai dizer, olha, eu queria dar um alimento mais sólido para vocês, mas tive que alimentá-los com leite espiritual. Que nós possamos, queridos, cada dia mais alcançar a estatura de uma pessoa madura na fé. Terceiro e último ponto, o cristão maduro, ele é firme. E ele nunca age de forma fria. Frieza espiritual é o oposto de maturidade espiritual. Guarda isso, para que você possa compreender, para que você não venha, de alguma forma, confundir essas duas coisas. Maturidade espiritual é o oposto de frieza espiritual. O maduro, ele pode estar em silêncio. O maduro, ele não age por emoções ou de forma que, de alguma coisa, ele queira demonstrar através das atitudes o que ele está sentindo do lado de dentro. Não, o maduro espiritual, ele é uma pessoa que, por mais que aparentemente ele está ali, né, quieto no seu canto, eu já percebi isso um monte de vezes. De um momento de um culto, uma pessoa ficar olhando para mim assim, ó, de uma expressão bem firme. Eu falo, aquele ali não está aceitando nada, não está recebendo nada do que está sendo falado. Né? Humanamente a gente olha para as pessoas e quando tem alguém chorando, quando tem alguém, a gente pensa assim, aquele ali está recebendo a palavra, aquele ali está sendo tocado. Enquanto do outro lado tem alguém assim com a postura bem reta, com a cara fechada, você fala assim, aquele ali está com o coração fechado, está com o coração endurecido. Mas quantas e quantas vezes, querido, eu já recebi mensagens, ou logo no final do culto, daquela pessoa ali que o tempo todo estava ali com a expressão fechada, ela vinha falar assim, pastor, nunca Deus falou tanto comigo como falou hoje. Sabe? E aquilo nos traz um entendimento
de que a expressão física, facial de alguém não corresponde simplesmente o nível de maturidade espiritual que ela tem. Porque muitas vezes o emocionado que está lá, que cai no chão, e que chora, e que grita, quando sai dali, volta a ser a mesma pessoa que era antes. Você está compreendendo isso que eu estou te dizendo? Porque muitas vezes, queridos, nós damos mais valor naqueles que expressam de uma forma física, com choros, sabe? Nós damos mais valor a essas pessoas do que aqueles que muitas vezes não demonstram reação nenhuma. E muitas vezes nós dizemos, aquele ali está frio espiritualmente. Mas não é isso, queridos. A maturidade muitas vezes nos ensina que por mais que de uma forma visível eu não estou demonstrando aquilo que está queimando dentro do meu coração, essa chama ainda permanece acesa. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Não depende da forma como eu reajo àquilo que o Espírito Santo está fazendo na minha vida, mas depende daquilo que eu absorvo para o meu coração e vivo da palavra de Deus, de tudo aquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor. Não é sobre como eu me expresso, não é sobre como eu demonstro através de expressões, mas sim através de como eu vivo no meu dia a dia. Através das minhas atitudes, através das minhas falas, das minhas palavras. É nisso que nós realmente conhecemos quem é verdadeiramente maduro na fé. Salmo 51, verso de número 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia por ela estar morna. Uma igreja que não era fria e nem quente, mas uma igreja morna. Que o Senhor possa encontrar em nós um coração fervendo, um coração em chamas diante da presença dele. Romanos 12, 2 diz: não se conforme com esse mundo, não se moldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, ser maduro não é esfriar espiritualmente, mas é queimar cada vez mais de amor, de paixão a Cristo. Por mais que eu não expresse isso de uma forma visível através das minhas expressões faciais. Que eu possa manter a chama acesa dentro do meu coração. E mesmo assim, queridos, continuar crescendo em graça, em sabedoria, na presença do Senhor. Que as experiências que nós temos com Cristo não venha de alguma forma nos afastar da presença dele, mas que as experiências sejam experiências boas aos nossos olhos, ou experiências não tão agradáveis assim, possam ser ferramentas utilizadas para nos aproximar mais do Senhor Jesus. Existem pessoas que têm experiências com o Senhor e essas experiências o fortalecem mais na caminhada, mas tem pessoas que passam por algumas experiências e essas experiências o afastam do Senhor. Que as nossas experiências com Cristo possam nos fazer cada vez mais crescer e amadurecer na caminhada cristã. Que conforme o tempo passar, queridos, você seja um cristão, não seja um cristão frio, mas seja um cristão maduro na fé, que não perdeu a chama do primeiro amor dentro do seu coração. Por mais que já tenha vivido diversas coisas, entenda que ainda não viveu nada, que tem muitas coisas para viver diante da presença do Senhor. Entender outra coisa, que a maturidade não depende da idade que você tem, mas sim do quanto você busca, do quão profundo é o seu relacionamento com Deus. Quando nós compreendermos isso, queridos, nós certamente iremos viver novas e mais experiências com o Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu coração para você. Que você possa alcançar essa estatura de maturidade e entender que a cada dia nós aprendemos algo novo do Senhor. Cada dia Ele tem algo novo para revelar aos nossos corações. E a cada dia mais eu estou crescendo, me fortalecendo e cada vez menos sendo influenciado pelas coisas e pelas circunstâncias desse mundo. Que você guarde essa palavra no seu coração nesse dia, que nós possamos iniciar essa semana buscando essa maturidade, buscando esse relacionamento, buscando essa chama sendo acesa e continuamente ela permanecer acesa dentro dos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te exaltamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Por essa manhã que mais uma vez se inicia sobre as nossas vidas, por essa rica oportunidade, por esse privilégio que nós temos de iniciar mais uma semana. Te agradecemos, Senhor,
porque o Senhor tem sido bom e a tua misericórdia é aquela que dura para sempre sobre as nossas vidas. Que a cada dia, Pai, nós possamos amadurecer na fé. A cada dia o nosso relacionamento contigo possa ser cada vez mais íntimo e duradouro. Que nós possamos crescer em graça, em sabedoria e que conforme passar o tempo, essa chama ela vem cada vez mais ser aquecida dos nossos corações. Que ela não venha se apagar, que nós não venhamos perder a chama desse amor por ti. Que as experiências possam ser usadas, Senhor, cada vez mais para nos aproximar de ti. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E por mais que as experiências sejam momentos difíceis, momentos de conflitos, momentos aos nossos olhos ruins, que essas experiências não apaguem a chama dentro do nosso coração. Eu oro para que cada pessoa que está me assistindo nesse momento possa ter essa chama cada vez mais fortalecida dentro dos seus corações. Nós consagramos a Ti, Senhor, a nossa segunda-feira, consagramos a nossa semana diante da Tua presença e te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos guie, nos guarde e nos proteja no nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe. Ontem, domingo, nós tivemos um culto maravilhoso, culto de Santa Ceia na presença do Senhor. Durante essa semana, na quarta-feira, você que não pôde estar no domingo, quarta-feira nós também estaremos servindo a ceia. Então, que você esteja presente conosco em comunhão, buscando a presença de Deus. Que você tenha uma semana, uma segunda-feira abençoada no nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.